Irmãos, eu disse aqui na quarta-feira à noite que eu levei os meus 3 filhos num aniversário da filha de um pastor amigo, e ali pela primeira vez o 02, o meu filho do meio, ele olhou para mim e disse assim: pai, quando eu crescer eu quero ser um pastor. E é lógico que eu me derreti, né? Se eu vi isso, eu não estava falando nada no momento para ele sobre igreja, sobre as coisas de Deus. Ele falou: pai, quando eu crescer eu quero ser um pastor. Me senti, né? E isso na quinta-feira, não a última que passou, a outra. Domingo passado, no culto da noite, surpreendentemente, tinham 18 crianças lá em cima, na escolinha. Quando terminou o culto, eu recebi a mensagem de uma irmã que disse assim para mim: pastor, eu fiquei admirado da maneira como alguns jovens estavam na igreja buscando, achei bacana. Aí quando foi na segunda-feira, eu fui com a minha filha num culto numa igreja presbiteriana, e o pastor ministrou algo muito parecido com o que você vai ouvir agora, falando da próxima geração. E eu não sei se os irmãos que estão aqui se lembram, na quarta-feira passada nós recebemos a visita de uma criança, que ela veio sem a mãe. A mãe foi no salão, acho que foi fazer unha, não sei, e a menina entrou aqui na igreja e ficou sentadinha ali. E nisso, irmãos, Deus mexeu comigo, acerca do cuidado que nós temos que ter com a próxima geração. Porque a igreja de amanhã, a igreja do amanhã, são as crianças nos dias de hoje. Então, o texto que nós vamos ler mostra que Deus havia cumprido aquilo que ele havia prometido. Eles haviam conquistado o território como Deus havia prometido. O povo buscava a Deus com intensidade sobre a liderança de Josué. Mas está escrito que depois de 110 anos de vida, Josué morre. Uma geração após ele mantém os seus hábitos, o seu relacionamento com o Senhor, mas então se levantou uma geração que não conhecia a Deus. E esta geração que não conhece a Deus vai viver de maneira totalmente contrária aos seus ancestrais, de modo que eles provocam a ira do Senhor. E a consequência disso vai ser uma ruína que eles vão viver. Eu quero fazer a leitura com você, Juízes capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 6. E aí você deixa essa página marcada, porque nós vamos pegar o contexto, tirar algumas lições importantes aqui. Vamos lá? Juízes capítulo 2, versículo 6, diz assim: e havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuir a terra. Porque lá no capítulo 1, versículo 3, o que Deus havia dito para Josué? Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé será vosso. Então, cada cidade que eles entraram, eles foram conquistando. Deus está cumprindo essa promessa aqui. Verso 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Então, irmãos, note o versículo de número 7, que diz que serviu o povo ao Senhor nos dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os dias depois de Josué. Então, Josué morre, uma geração continua servindo a Deus. Agora olha o verso 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em
Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia em redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Verso 13: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puseram mais estar em pé diante dos seus inimigos, porque onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. A mão do Senhor era contra eles quem? O próprio povo de Deus. Aí observe, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Curva sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez, oramos e agora lhe pedindo que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a tratar conosco nessa noite, Pai. Nos dê entendimento, para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos dá. É obrigação nossa absorvermos o ensino da Tua palavra e colocarmos em prática na nossa vida diária. Mas nós precisamos de ajuda para isso. Por isso estamos à Tua disposição, pedindo que o Senhor molde o nosso caráter, nos transforme à semelhança de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor, irmãos. Quando nós olhamos para a Escritura, para a Palavra de Deus de um modo geral, nós percebemos que há um trabalhar contínuo das forças do mal com o propósito de atrapalhar os planos de Deus. O mal trabalha continuamente para impedir o progresso da obra de Deus, para impedir que as promessas de Deus se cumpram. E uma das principais estratégias do império das trevas é justamente atingir a geração futura. Por exemplo, Deus havia feito a promessa a Abraão que lhe faria pai de multidões. Deus prometeu que iria aumentar o seu clã, a sua posteridade. E quando os descendentes de Abraão vão para o Egito, a história mostra que eles vão crescendo, se multiplicando. Então se levantou um faraó que não conhecia José. E este faraó que não conhecia José, ao contemplar o crescimento daquele povo, ele então tem um plano, e o plano dele era justamente impedir a continuidade daquele progresso. Então o que ele faz? Em Êxodo capítulo 1, versículo 16, ele manda matar todos os meninos, dizendo que na hora do parto, se fosse menina, poderia viver, mas se fosse menino, então deveria ser morto. Quer dizer que o seu plano é causar impactos na geração futura. Quando você olha para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2, Mateus registra que Jesus nasce. Então o rei Herodes manda os magos ir até Belém da Judéia, à procura daquele menino. E aqueles magos encontram Jesus, e quando eles estão prestes a voltar para trazer a notícia ao rei Herodes, então o anjo diz que eles não deveriam voltar. E então o rei Herodes
como o próprio texto diz, ficou perturbado por conta disso. Então ele dá uma ordem para que todos os meninos com menos de 2 anos de Belém da Judéia fossem mortos. Então perceba, uma das principais estratégias de Satanás contra a obra de Deus, contra o povo de Deus, contra o progresso do reino de Deus, é justamente atingir a próxima geração. E quando nós olhamos para os dias atuais, fica fácil de entender que a estratégia do inimigo não mudou. Todos nós aqui, irmãos, ou pelo menos a maioria, nós somos resultados da intensidade da relação de homens e mulheres de Deus, que eram conservadores, que tinham uma vida regrada de oração, que levavam a vida com Deus a sério. Provavelmente você foi evangelizado por alguém assim. E hoje nós estamos aqui, mas a questão passa a ser: como nós estamos lidando com a geração do amanhã? Qual tem sido a nossa influência em relação aos pequenos? Ciente de que Satanás trabalha para destruir a geração futura, quando Deus tirou os descendentes de Abraão do Egito e se revelou a eles através daqueles sinais que operou nos desertos, naqueles 40 anos, onde o próprio Deus vai dizer: olha, eu humilhei vocês, eu fiz vocês terem fome, para dar a entender que vocês não vão viver só de pão, mas vão viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando vem os mandamentos e Deus começa a mostrar que Ele não divide a sua glória com ninguém, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, Deus dá uma responsabilidade aos pais de família. Deus dá uma responsabilidade aos homens de Deus. Eu quero que você vá comigo para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Enquanto você procura, presta atenção nisso. A principal estratégia de Satanás para causar impactos na igreja cristã do amanhã é atacar as crianças dos dias de hoje. E uma das suas principais estratégias é exatamente manipular a mente das crianças, através da influência política. Se você está antenado em tudo que tem acontecido, você vai perceber que existem projetos de leis, por exemplo, que deixam de existir banheiro masculino e feminino e passa a existir um só. Se você está por dentro de tudo que está acontecendo, existem projetos de leis que tratam da legalização do aborto, que torna legal a união entre pessoas do mesmo sexo. E o problema mais grave é que sorrateiramente eles querem colocar isso na consciência dos nossos pequenos, para que eles cresçam achando que isso é normal, que isso é correto. E como se não bastasse a influência política, as influências digital, os criadores de conteúdo, que têm uma mente totalmente governada por essa ideologia diabólica, uma vez que eles defendem essas ideias, naturalmente os seus seguidores também o abraçam. Esses dias, uma cantora popular, famosa, ela grava um vídeo pedindo para que um ex-presidiário, candidato, trabalhasse em prol da liberação da maconha. E as pessoas que são admiradoras dessa cantora, mesmo não sendo usuárias, podem passar a apoiar essa ideia, porque a tem
em apreço, uma idolatria. Nós estamos vivendo uma geração problemática, onde, por exemplo, no ano de 2018, a pessoa que foi escolhida como a mulher do ano é um homem, Pablo Vittar. E a pessoa que foi escolhida como o homem do ano era uma mulher, a Tammy Gretchen. E eles querem aos poucos introduzir essas ideias na mente das nossas crianças, e a questão é justamente essa. Nós, como pais, como servos do Senhor, como aqueles que defendem princípios e valores da ética cristã, nós temos o dever, a obrigação de pegar os nossos filhos desde os dias em que eles começam a falar, a caminhar e ensinar aquilo que cremos, aquilo que aprendemos com o Senhor, porque, irmãos, é cientificamente comprovado. Aquilo que uma geração defende, aquilo que uma geração acolhe, aquilo que uma geração suporta, a próxima geração acolhe. Então, como Deus tirou um povo de um lugar onde havia um panteão de deuses, então agora Deus começa a mostrar que Ele é único, e que os seus servos deveriam buscar, como está escrito aqui, Deuteronômio capítulo 6, e eu quero ler com você o versículo 5. Está escrito assim, versículo 4: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora olha o 7, irmãos. E intimarás a teus filhos. E se você pegar uma revista atualizada, está escrito, no lugar de intimar é ensinar com persistência. Intimarás aos teus filhos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um período de tempo em que o seu filho é obrigado a fazer o que você quer. E esse é o período de tempo que você tem que chumbar a mente dele de Deus. Intimarás aos teus filhos. Aí olha a sequência do texto. E delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, Deus vai dizer: ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas coisas vocês vão intimar a próxima geração. Vocês vão falar com os seus filhos quando vocês forem se deitar, mas quando se levantar, fale mais uma vez. Quando você estiver andando com ele pelo caminho, ensina mais uma vez. O que Deus quer com isso? Construir uma blindagem na consciência deles. Porque, irmãos, se você, antes de colocar o seu filho na escola, antes de permitir que ele seja influenciado por uma outra pessoa, se você ensinar para ele, por exemplo, que no 6º dia da criação, Deus do pó da terra formou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, como diz Gênesis 2:7, e o homem foi feito alma vivente. Quando ele chegar na escola e o professor ensinar que o homem veio de uma evolução do macaco, ele vai se lembrar: opa, meu pai me ensinou que foi Deus que fez o homem. E as informações que chegarem primeiro na mente deles vão ser aquela que eles vão ter como a correta. Irmãos, isso é muito sério. Se você não cuidar do desenvolvimento do seu filho como cristão, alguém vai cuidar. Se você não ensinar a ele
no deitar, no levantar, uma linguagem popular, na hora do almoço, da janta, no dia do passeio, se você não prepará-lo para saber não absorver essas informações, você vai ter um problemão para resolver lá na frente. Porque, irmãos, verdade seja dita, quando o nosso filho nasce, o que a gente faz? Na saidinha do hospital vai ser do meu time do coração. E aí os nossos filhos vão crescendo, esse vai ser médico, tem cara de médico. Não, ele vai ser engenheiro. Não, esse aqui ele vai ser da aeronáutica. E nós começamos a fazer planos. E aí nós criamos poupança e começamos a guardar dinheiro. E aí nós fazemos plano, não, daqui a tanto tempo ele vai ter tanto, eu vou comprar um terreno e vou colocar no nome dele. Eu não estou dizendo para você que é errado você fazer estes planos, mas o que eu quero dizer para você através dessa mensagem, que o maior legado que você pode deixar para o seu filho é a fé em Jesus Cristo. É o conhecimento das coisas de Deus. E o que Deus está mostrando para o povo é exatamente isso. Vocês vão falar com eles, andando pelo caminho, deitando, levantando. Ou seja, vocês vão ensinar para eles, através da palavra de Deus, através dos bons exemplos. Porque o culto não é uma coisa que deve ser oferecido quando dá tempo. Se você tem o hábito de buscar a Deus de vez em quando, se você é daquele tipo de pessoa que tem alegria para ir no estádio, na festa, no vizinho, se você é aquela pessoa que tem ânimo para tudo, e quando sobra tempo você vai para a igreja, você está transmitindo uma mensagem para o seu filho. Ele entende através disso que a relação com Deus é uma coisa que deve ser feita quando sobrar tempo. Por isso que Deus está dizendo, não, vocês vão buscar com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com toda a vossa força, e é isso que vocês vão ensinar para os seus filhos. Quer dizer que Deus está querendo que os pais preparem os filhos para uma relação de intensidade com Deus. Você quer ver uma coisa? Vai comigo para o Salmo 78, livro dos Salmos, e Salmo de número 78, veja comigo o que está escrito no versículo 3. Salmo 78, versículo 3 diz assim: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Mostrando a geração futura os louvores do Senhor. Como assim? Contando para os nossos filhos os feitos de Deus. Como Ele tirou os descendentes de Abraão do Egito. Como Ele proveu a comida do céu. Como Ele fez a água sair de um seixal, como Ele abriu caminho onde não tinha caminho, como Ele parou o sol para que um exército seu prevalecesse, como Deus abençoou Davi e suas obras, não escondendo, mas mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Verso 5, porque Ele estabeleceu um testemunho de Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Então quer dizer que a minha missão como pai é compartilhar a minha fé com os meus filhos. É fazê-los sentar e ouvir as palavras de Deus. É contar as minhas experiências pessoais, quem eu era, o que Deus fez, como eu sou, o que Ele fez em mim, o que Ele faz pelo homem perdido, a sua maravilhosa graça, a sua misericórdia.
salmista está mostrando, olha o versículo 7, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Você percebeu? O salmista fala das obras de Deus e do dever de compartilhar para as próximas gerações. É exatamente o que Davi vai fazer, irmãos. Quando Davi já está velho, prestes a morrer, ele chama o seu sucessor, seu filho Salomão. Volte aqui rapidinho para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. E veja o que está escrito comigo no versículo 9. Porque, irmãos, o teu filho te observa, os pequenos te observam, prestam atenção na maneira como você se relaciona com Deus, a intensidade na sua devoção, os momentos de oração. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo escreveu assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quer dizer que os filhos precisam encontrar nos pais um exemplo daquilo que é ser servo de Deus. O filho precisa olhar para o pai e pensar: olha, eu preciso orar assim também. Eu acho tão bonito quando meu pai ora. Olha, eu acho admirável como a minha mãe, todo dia neste mesmo horário, ela está com a Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9, Davi vai dizer o seguinte: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, rapidinho. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, quando Deus ele encerra a esterilidade de Ana, ao ouvir a sua oração, o texto diz que Eucana, que era o marido dela, a conheceu. E o conhecer ali está ligado a uma relação de intimidade. Então, quando Davi diz: conhece o Deus de teu pai, Davi está dizendo: se relacione intimamente com Deus, de modo intenso, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Aí ele diz: se o buscardes, será achado de ti, porém, se o deixastes, rejeitar-te-á para sempre. Davi era rico, Davi era o rei poderoso, Davi tinha todas as realizações pessoais que você pode imaginar, mas olha o que ele quer transmitir a Salomão: serve ao Senhor com o coração reto, conheça ao Senhor, serve ao Senhor com um coração voluntário. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Porque o diabo pode bater na porta, ele não vai ter espaço para entrar. As pessoas podem querer ensiná-los: olha, vamos ali, é só um beijo, é só um abraço. Não, eu aprendi assim com o meu pai. Perceba que Deus, ele tem um cuidado com a geração seguinte. Josué foi aquele homem que recebeu de Deus a missão de introduzir o povo na terra. Josué foi aquele homem que, assim como Caleb, olhou para todas as dificuldades da terra e viu que ali realmente havia gigante, que o perigo era iminente, que havia muitos desafios. Mas ao invés daqueles 10 espias que começaram a difamar a terra, Josué vai dizer: o Senhor nos prometeu, é Ele que vai nos dar.
Se o Senhor nos deu a garantia que a terra será nossa, com luta ou sem, nós vamos entrar e possuir conforme a promessa de Deus. No capítulo 24, versículo 15, Josué exorta a multidão dizendo: vocês decidem se vocês vão servir os deuses dos amorreus ou se vocês servirão ao Deus dos nossos pais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era um líder piedoso, uma importante influência na nação. E o texto onde nós iniciamos a mensagem mostra que nos dias de Josué, as pessoas buscavam a Deus. Vamos voltar lá, Juízes capítulo 2. Livro de Juízes capítulo 2. Quem entendeu até aqui, diga amém. Versículo 7. Diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. Então, durante o período em que Josué era o líder, após a sua morte, os anciãos prolongaram os dias de servidão. O legado de Josué influencia a geração seguinte, que se põe a buscar a Deus. E assim como nós vemos Davi dizendo para Salomão: se o buscardes, o achareis, se deixares, rejeitar-te-á para sempre. A relação de Deus com Israel é assim, irmãos. Quando as pessoas se colocavam para buscar a Deus, Deus se manifestava em favor do povo. Mas sempre quando eles viravam as costas para Deus, Deus os entregava aos desejos do seu coração. Você lembra de 2 Crônicas, capítulo de número 15, quando Deus mandou um profeta ir diante do rei Asa, dizer: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele também vos deixará. Por isso que é extremamente necessário nós não somente buscarmos a Deus, mas influenciar aqueles que estão debaixo da nossa liderança a fazer o mesmo. Irmãos, quem é o líder da sua casa é você. A responsabilidade de ensinar o seu filho acerca da fé cristã, dos valores espirituais, da relação com Deus, não é minha, é sua. E você não deve cometer o erro de terceirizar essa missão, porque certamente isso será um grande problema para o seu filho. Agora olha que coisa interessante. O texto mostra no versículo de número 8, acompanhe comigo aí, Juízes 2, versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Agora olha que coisa triste. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Quer dizer que uma geração não passou o bastão da fé para outra. Uma geração não cuidou da geração seguinte. Uma geração negligenciou o que Deus falou em Deuteronômio capítulo 6: as intimarás a eles, ao se levantar, ao deitar, ao caminhar. E o fato dessa geração não ensinar a geração futura
a próxima geração vai causar uma ruína entre o povo. Quando eu digo para você que o cristianismo atual me preocupa, é pelo seguinte: eu disse ainda há pouco que muitos de nós somos resultados da fé de anciãos, de homens e mulheres de Deus, que passaram a vida orando. Aqueles crentes chatos, que muitos chamam de religioso, mas estavam toda a vida na igreja, sem negociar valores, sem comercializar fé. Pessoas que buscavam a Deus na sua humildade, na sua simplicidade, e que Deus, por meio da sua graça, nos alcançou através da vida deles. Uma geração de crentes raiz, se assim podemos dizer. O problema é que a nossa geração não é assim. Nós vivemos num cristianismo onde pastores homossexuais são ordenados. Nós vivemos numa geração onde a cristandade escancarou as portas para Mamon. E as pessoas não buscam a Deus com todo o coração, alma, e muito menos com toda a sua força. As pessoas não buscam a Deus querendo aprender acerca da fé e ter um coração regenerado, nascer de novo, arrependida dos pecados que cometeram. Não, a fé é um meio pela qual a pessoa encontrou de alcançar as suas realizações pessoais. E se não tem princípios e valores, irmãos, a fé se torna transigente. Então tudo é aceito, tudo é permitido. A pessoa não tem noção do que é certo e o que é errado. E a questão então passa a ser: vai ensinar o quê para a próxima geração? Que doutrina que vai compartilhar com o filho? Como é que vai instruir? E é normalmente, irmãos, diante desse cenário que a mídia educa, que a televisão educa. E preste atenção nisso, irmãos. Porque às vezes nós cometemos o erro de entreter os filhos. Não, toma, assiste o vídeo aí. E muitas vezes nós queremos suprir a falta de atenção que damos com presentes. E não imaginamos o que eles estão assistindo, as conversas que eles estão tendo, os sites que eles navegam. E às vezes, irmãos, quando achamos que ali está um príncipe, que ali está uma princesa, uma pessoa pura e inocente, já tem alguém ali chumbando a mente das crianças de pornografia, de erotização e de tantas outras coisas que vão deturpar a consciência deles. Por isso que a nossa missão é chegar primeiro. Por isso que a nossa missão é construir uma blindagem. É compartilhar com eles, ensinar verdades, treiná-los para que quando alguém chegar e tentar mostrar que o errado é certo, ele tenha na memória as instruções que recebeu dos pais. Aqui acontece uma coisa triste, porque Josué morre, os anciãos, eles continuaram a caminhada de fé, mas a geração seguinte não conhecia Deus. A geração seguinte, versículo 10. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Como eles não tinham intimidade com Deus, e você precisa entender, irmãos, que o fato deles não conhecerem a Deus não quer dizer que eles não tinham a mínima noção que existia um Deus. Eles não tinham intimidade com Deus. Eles não davam a atenção às coisas de Deus. Eles não tinham apreço pela vida devocional a Deus. Tinham em sua consciência a existência de um Deus que resgatou o seu povo do Egito, mas o coração deles estava voltado para
a prosperidade e os prazeres. Por não ter intimidade com Deus, olha a tragédia que vai acontecer no verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Gentes que haviam ao redor deles. Aquilo que eles deveriam receber da geração anterior, eles receberam do povão. Aí o texto diz na sequência do texto: e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Quem era Baal? O Deus da prosperidade. Quem era a Astarote? A deusa da fertilidade e a deusa dos prazeres. Então o que eles fizeram por não ter relacionamentos com Deus? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e passaram a vida se dedicando a prosperidade e prazeres. Qual que é o resultado disso? A ira de Deus. Deus ficou indignado. Olha o que a falta de instrução gera. Nós vivemos uma sociedade assim, irmãos, onde o que importa não é ser, é ter. E na incessante busca de ter, vale tudo. Vale a desonestidade, vale a mentira, vale a promiscuidade. É por isso que matam por dinheiro, traem por dinheiro, mentem por dinheiro. E as pessoas passam a vida à procura de prosperidade e prazeres. Isso é servir a Baal e a Astarote. Jesus diz em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a dois senhores, porque enquanto ela serve a um, ela despreza o outro, e ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Eles escolheram as riquezas, eles escolheram os prazeres, e tudo, irmãos, porque não conheciam o Senhor. Sabe, quando eu estudava na madrugada esse sermão, eu me lembrei da história de dois sacerdotes, que eram filhos de Eli, Hofni e Finéias. Esses homens não conheciam a Deus. Vamos fazer o seguinte: primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vamos lá? Está escrito assim, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Quando ele diz não conheciam o Senhor, ele está querendo dizer que não tinham relação de intimidade com Deus. Esses caras eram sacerdotes. Se você observar o verso 17, diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Tudo aquilo que era oferecido a Deus naquele cerimonial de sacrifício, eles iam lá com um garfo, eles pegavam e consumiam as melhores partes. E a fama deles não era uma fama boa, porque a sequência do texto mostra que as mulheres se aglomeravam às portas da congregação, e havia uma orgia ali. Um dia o próprio sacerdote Eli, você pode observar comigo aqui no versículo de número 23, diz assim, por que fazeis tais coisas? Porque eu ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, homem contra o Senhor, quem rogará por ele?
Isso é o sacerdote Eli falando com os seus filhos: filho, olha, eu estou ouvindo algumas coisas ao vosso respeito que não está legal. O problema não é esse, irmãos. O problema é que Eli, o sacerdote, ele deveria punir severamente os seus filhos. E deixa eu ensinar uma coisa preciosa para você. Irmãos, o castigo é uma ordenança divina. Provérbios 19:18 está escrito assim, ó: castiga o teu filho enquanto há esperança. Nada que uma boa surra não resolva. Enquanto você tem oportunidade, pega, irmão, mas pega de jeito, porque você impõe respeito. Apocalipse 3:19, o Senhor diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O castigo é útil para que o transgressor reconheça o erro, sinta a dor da escolha errada que fez. E qualquer pai que passa a mão na cabeça de filho desobediente está corroborando com a própria destruição dele. E tem muito pai que não passa de painaca, porque ele sabe que o filho está errando, ele sabe que não é aquela maneira correta, ele sabe que o filho não respeita a autoridade, que o filho não respeita a mãe, que o filho é agressivo, e está batendo palma, tratando como um príncipe, dando tudo o que ele quer, e na verdade ele está formando um monstro, quando ele tem a obrigação de repreendê-lo, de corrigi-lo. Deus mandou um profeta diante de Eli, para justamente dizer para ele, que ele está honrando mais os filhos, do que honrando a Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27, diz assim: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Quer dizer que Deus mandou um profeta lá para dizer: você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Em outras palavras, você apoia os erros dele, você concorda com o que eles fazem, você não dá a ele o castigo que deveria dar. E isso não mexe com o nosso pensamento, irmãos? Cuidado, porque esse jeito de ser super protetor está atrapalhando o desenvolvimento da criança. E todas as vezes que falarem bobagem, que fazerem bobagem, que pensarem bobagem, e que tomarem decisões erradas, e que agir na rebeldia, tem que sofrer o agravo. Tem que entender que o pai está ali para disciplinar, para corrigir, porque senão vira bagunça, irmãos. Sabe qual é o resultado disso? Deus vai revogar uma bênção que até então era perpétua. Aquilo que Deus prometeu e sustentou de geração em geração vai ser interrompido aqui, porque ele não repreendeu seus filhos. Olha o que está escrito aqui, ó, versículo 30, diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Sabe o que Deus está dizendo? Olha,
eu prometi que da tua casa se levantariam gerações pós gerações de sacerdotes. Mas agora, Deus me livre que isso aconteça. Longe de mim tal coisa. Eu vou honrar quem me honra, mas quem me despreza será desprezado. Porque ele olhou para o pecado dos filhos e honrou mais os filhos do que a Deus. Irmãos, você é apaixonado por seus filhos. Você dedica o seu tempo por eles, o seu amor por eles, você trabalha por eles, você se preocupa com eles. Quando ele não está bem, você não fica bem também. E esse amor que você tem por eles não pode ser maior do amor que você tem para com Deus. Sabia disso? E quem dera, irmãos, se isso fosse algo prático na nossa vida. Você faz qualquer loucura pelo seu filho, mas você não faz por Deus. E quando Deus diz que aquele que amar mais pai, mãe e irmão, mais do que a mim, não é digno de mim, a ideia não é querer dizer que você deve amar menos os filhos, mas dizer que o amor que nós temos por ele tem que ser tão intenso, mas tão intenso, que quando um filho meu insulta a Deus com o pecado que comete, eu o corrijo, eu o repreendo. O resultado disso vai ser uma promessa revogada. E o pior, estes que eram sacerdotes de Deus vão virar inimigos, porque olha o que está escrito no versículo de número 25, lá no finalzinho: mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor o queria matar. Ou seja, Deus queria pegar os caras. Deus fechou o coração de Hofni e Finéias. Por quê? Porque Deus os queria matar. Quando nós olhamos para aquela geração que fez o que era mal aos olhos do Senhor, vamos voltar lá para Juízes 2. Juízes capítulo 2. Versículo de número 14. Está escrito assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Irmão, olha para cá e pensa se isso não é chocante. Já é difícil demais ter o diabo como inimigo, é ou não é? Mas quando o diabo nos ataca, a gente pode recorrer a Deus, que é detentor de todo o poder. Agora, e se Deus for o inimigo? Vai correr para onde? Sabe, irmãos, eu queria que você pensasse que mesmo você sendo piedoso, fiel, honesto, mesmo que você tenha uma relação de intensidade com Deus, com todo o seu coração, com toda a sua vontade, com toda a sua força, e você fielmente ensina os seus filhos no caminho que eles devem andar, como Provérbios 22:6, isso não dá a garantia de que eles serão perfeitos. Não dá. Mas o que Deus espera encontrar em nós, como pais, como tios, como avós, como aqueles que cuidam, é exatamente a preocupação de querer ensinar a verdade, mostrar o caminho, cobrá-los, exortá-los, repreender, corrigir quando necessário, para que não aconteça isso. Os roubadores vão roubá-los. Esse povo vai viver oprimido. Agora, esses roubadores estão roubando porque Deus quer que isso aconteça. Porque quando você lê o capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 15, mais ou menos, há promessas de bênçãos para o povo em obediência, mas a partir de então, existem uma variedade de maldições que são impostas
em caso de desobediência. Então, uma vez que eles escolhem o caminho mau, eles têm que padecer. E quem se encarrega de castigá-los é o próprio Deus. E é isso que você precisa pensar. É muito melhor você castigar o seu filho hoje, para que amanhã ele não seja castigado por Deus. Ensina, irmão. Maior investimento que você faz, maior legado que você deixa. O povo agora vive em aperto. E se você observar o verso 15, diz assim: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Agora volta aqui para o capítulo de número 2, agora, versículo 2. Diz assim: e quanto a vós, não fareis concertos com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Quer dizer, Deus disse: ó, vocês vão entrar lá, e lá existem os deuses dos cananeus. E o que vocês vão fazer? Quando chegar lá, vocês vão derrubar os altares, destrói, acabem com toda a idolatria. Por que vocês não me obedeceram? Versículo de número 3. Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por que chorou? Por que o povo agora se lamenta? Porque eles não tinham uma relação de intimidade com Deus como a geração anterior. Não se preocupavam com leis, não se preocupavam em buscar Deus com o coração, alma e com as suas forças. Qual foi o resultado disso? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Tá, mas e as consequências? O povo vive lamentando, o povo vive chorando. Sabe, eu li não sei aonde, que quem tem o hábito de levar os seus filhos à igreja, não vai visitá-lo na cadeia. Você sabe o que Deus quer para mim e para você, irmãos? É que com o passar do tempo, com o surgir dos cabelos brancos, nós tenhamos o privilégio de olhar para os nossos filhos e ver neles o resultado do trabalhar de Deus na nossa vida. E olhar para eles e enxergarmos homens e mulheres de Deus e descansarmos seguros, cientes de que a nossa missão está cumprida. E na nossa velhice poder contemplarmos os nossos filhos, contemplando das grandezas de Deus com os nossos netos. E as gerações que vão surgindo vão conhecendo um grandioso Deus que um dia se apresentou a nós, e o nosso serviço a Deus fez com que toda a nossa geração fosse uma geração salva e bem-sucedida. É isso que Deus quer para mim, e é isso que Deus quer para você também. Veja o que está escrito no Salmo de número 71, para a gente concluir. Salmo de número 71. Versículo de número 17, está escrito assim: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Desde a minha mocidade, lembra de Eclesiastes 12:1? Salomão escreveu: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, da tua juventude. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as suas maravilhas. Verso 18: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros.
Quer dizer, Senhor, na minha juventude o Senhor cuidou de mim. Agora, Pai, não me desampares, me dê vigor, me dê ânimo, me dê força, porque eu tenho muito a ensinar a esta geração e aos vindouros. Senhor, eu criei o meu filho, eu sustentei o meu filho no temor do Senhor. Hoje meu filho é um homem de oração, a minha filha é uma mulher de oração, mas eu quero ajudar ele a ensinar os meus netos. Me dê esse privilégio, Senhor. Coisa boa, irmão. Vamos envelhecer assim? É o nosso desafio. Minha mãe está aqui. Eu lembro que quando a gente ia para a escola era do portão para dentro e saiu da escola direto para casa, porque da porta para fora havia os riscos, drogas circulando por ali, né? Hoje não, irmãos. O problema está dentro das escolas. O problema está dentro de casa, porque as informações chegam numa velocidade incrível, e às vezes um deslize, uma ocasião, o filho tem acesso a um conteúdo que ele não poderia ver. Então, ao invés de você instruí-lo para que ele não seja influenciado por isso, aí então você vai ter que passar a desconstruir o que já foi construído. Que Deus nos dê graça, irmãos, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê maturidade, que Deus nos dê paciência, que Deus nos dê virtude, para que possamos ser bem-sucedidos na missão de ser pai, de ser mãe, de cuidar dos filhos. Amém? Vamos ficar todos de pé, por favor.